E aí, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Moacir Moda, eu sou programador há mais ou menos uns 10 anos e eu sou líder técnico da Codivance. Bom, dia desses o meu amigo Ranieri me chamou no Telegram e me propôs um tema. Ele falou, qual que é a maior diferença entre um programador pleno e um programador sênior? E a gente começou a bater papo sobre isso, né? Eu fiquei pensando, eu falei, porra, eu nunca falei sobre isso nos vídeos, né? Então eu vou abordar esse tema hoje. Qual é a maior diferença entre um programador pleno e um programador sênior? Quando a gente pensa em qual é a imagem de um bom programador, né? A gente geralmente imagina o Elliot do Mr. Robot, imagina o Neo do Matrix, aquele hacker que vive num quarto escuro, com Coca-Cola do lado, codando a madrugada inteira, com nick no IRC, né? Enfim, a gente imagina um cara que seja muito bom tecnicamente, né? Não necessariamente um cara com habilidades sociais, né? Mas é aquele cara que a gente imagina um hacker, né? E eu acho que essa imagem faz um certo sentido. Tem algumas profissões que elas são tão técnicas, né? Você precisa entrar tanto no detalhe de como a coisa funciona, que eu acho que se não tiver paixão para você fazer aquilo, não rola, né? Então, se você pegar um exemplo, a medicina. O cara que vira e fala assim, eu vou ser médico por causa do dinheiro, esse cara tá ferrado, porque medicina exige que você seja apaixonado pelo tema, né? Exige que você tenha tesão em investigar a causa de um problema, em investigar como determinada parte do corpo funciona, né? E se você não tiver essa paixão, se você não tiver essa vontade genuína de querer saber como funciona o corpo humano, você não vai ser um bom médico. Porque ser um bom médico exige estar atualizado, exige estar sempre estudando. E se você fizer por algum motivo que não seja a paixão e a vontade de servir, não vai fazer sentido. Eu acho que a tecnologia ela é um pouco disso, né? A programação tem um pouco disso, né? São tantas linguagens, são tantas camadas, né? Você tem rede, você tem programação, você tem internet, protocolos. Então assim, são tantos detalhes que se você não tiver uma paixão por aquilo que você faz, dificilmente você vai ser um bom programador. Então se a gente volta na imagem do hacker, faz certo sentido, porque o hacker é bitolado, né? Ele fuça, ele encontra brecha, ele sabe como invadir um sistema, né? Então essa imagem, de certa forma, faz sentido. Ser um bom programador não significa que você é um bom profissional, né? Então eu vou te dar um exemplo. Imagina aquele cara que sabe tudo. O cara sabe tudo de programação, conhece várias linguagens, conhece o kernel do Linux, sabe como funciona um protocolo HTTP, enfim, o cara é fodido. Você pode pegar o problema mais difícil que você tiver e dar na mão desse cara que ele vai resolver. Só que imagina também que ele é muito arrogante, então ele é bom e ele sabe que ele é bom, e ele acha que ele é melhor que os outros por causa disso. Então ele não tem paciência para lidar com o cliente, ele não tem paciência para lidar com aquele usuário burro que não sabe usar o sistema perfeito que ele desenvolveu. Ele não tem paciência para ensinar os mais jovens, a ensinar as pessoas que estão iniciando a como lidar com determinado tipo de linguagem, determinado tipo de paradigma de programação. O cara tecnicamente é muito bom, mas profissionalmente ele é um bosta. Meu amigo Renzo, inclusive, fez um episódio do podcast dele, muito bom por sinal, que o título era, perdoe-me palavreado, Quem Quer Trabalhar com um Cuzão? Eu recomendo vocês ouvirem o podcast do Renzo, né? Ouvirem especificamente esse episódio. E cara, esse exemplo que eu dei agora é nitidamente o exemplo de um cara cuzão. E ninguém quer trabalhar com um cara cuzão. Você entendeu? Por que ninguém quer trabalhar com um cara cuzão? Porque as relações desse cara não são de ganha-ganha. Ele não está interessado em resolver o problema do cliente dele. Ele está interessado somente em criar o código perfeito, em massagear o seu ego olhando e falando assim, nossa,
como a minha solução é elegante. E foda-se o usuário, foda-se o problema que ele precisa resolver. O negócio é a tecnologia, é a obra de arte dele. Então esse cara, nitidamente, não participa de relações ganha-ganha. Ele está simplesmente olhando para o umbigo dele e dane-se o resto, você entendeu? Então, o que você precisa para ser um bom profissional, né? Para ser um bom profissional, você precisa de várias outras características além da sua característica técnica. A sua característica técnica geralmente é chamada de hard skill e a sua característica não técnica, digamos assim, são soft skills. Vou trazer uma analogia aqui bem tosca, tá? Imagina o Neymar e o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo já foi eleito o melhor do mundo 5 vezes. Na idade do Neymar, ele já tinha sido eleito o melhor do mundo. E o Neymar não. Se você pega ambos os jogadores e faz uma comparação, os dois jogadores são excepcionais. Eu diria até que o Neymar é mais habilidoso que o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo, ele é um cara obstinado, ele é um cara obsessivo pelo resultado, pela geração de valor. O Neymar e o Cristiano Ronaldo fazem aniversário no mesmo dia, né? Acho que isso foi ano passado, ano retrasado, não lembro. Eles iam se enfrentar, acho que uma semana depois, pela Liga dos Campeões. E na quarta-feira passada foi o aniversário de ambos. O Neymar fez uma puta festa em Paris, trouxe galera do Brasil, mandou fretar jatinho e o caramba. E o Cristiano Ronaldo passou o dia treinando. Viveu como se fosse outro dia normal da vida dele, né? Passou uma semana, ambos se enfrentaram. Quem ganhou? O Real Madrid ganhou. Na época o Cristiano jogava no Real Madrid, né? Obviamente que não foi só por isso, né? Mas isso é um símbolo, isso é uma simbologia que mostra bastante sobre a postura. Enquanto o Cristiano Ronaldo é lembrado como 5 vezes o melhor jogador do mundo, na minha opinião, o melhor jogador da atualidade, já com mais de 30 anos, né? O Neymar é só lembrado pelas atitudes extra-campo. Então, se você pega o comparativo, quem é o melhor profissional aqui? Claramente é o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque ele até sabe que ele tem deficiências técnicas e ele trabalha duro, ele compensa a falta de habilidade dele com um esforço. E ele tem características além do hard skill, que são soft skill. Quem não lembra na final da Eurocopa, ele comandando o time dele, ele virou tipo um auxiliar técnico ali, né? Ele saiu machucado e ficou o segundo tempo inteiro, eu acho, comandando o pessoal. Enfim, não lembro, mas o cara tem hard skill, que é o técnico, e tem soft skill, que é a capacidade de liderança, o foco no resultado, o trabalho em equipe, você entendeu? Então, de novo, eu sei que é uma analogia tosca, mas eu acho que cabe comparar com o desenvolvimento de software. Quando você pega aquele programador estrelinha, que o cara não tá nem aí pra nada, não tá nem aí pra ajudar os outros, pra trabalhar em equipe, ele só quer saber do software dele, esse cara não é um bom profissional. Porque o que é um bom profissional? Um bom profissional de tecnologia é o cara que entende que o software é meio, não é fim. A tecnologia é meio, não é fim. É o cara que está focado em gerar valor para o cliente, em resolver o problema do cliente, em trazer resultado. Esse cara é um programador profissional. Bom, então, voltando à nossa pergunta inicial, né? O que diferencia um programador pleno de um programador sênior? Eu não gosto de rótulo, tá? Eu não gosto de ficar rotulando, porque é muito subjetivo isso. O que caracteriza, o que diferencia? É habilidade técnica, é o soft skill, é o hard skill. Às vezes o cara conhece pra caramba Python, mas não conhece tanto Java. Esse cara é pleno, esse cara é sênior, esse cara é júnior. Você entendeu? Então, o rótulo, de uma maneira geral, ele mais atrapalha do que ajuda, tá? Mas eu vou tentar caracterizar aqui mais ou menos, né? Tentar criar algumas classificações só para fins didáticos, tá? O que é um júnior, na minha opinião? É um cara que ainda não consegue trabalhar de forma autônoma, ele ainda precisa de ajuda para entregar o resultado dele e está aprendendo. Um cara pleno, eu acho que é um cara que já consegue entregar o seu resultado de forma mais autônoma, sozinho, mas ainda não tem tanta experiência. E eu acho que o sênior
é o cara que já tem uma boa bagagem, já tem pleno domínio de como entregar o software, né, de como entregar a tecnologia, e quando ele não conhece, ele já domina o caminho de como aprender, né? O aprender é muito mais fácil porque ele já tem os conceitos muito bem fixados na cabeça dele, né? Lembra que isso aqui é uma classificação totalmente arbitrária, né? Se você quiser discordar, fica livre, os comentários estão aqui embaixo, né? Mas assim, resumindo, o que separa um do outro, na minha opinião, é a experiência. E cara, a experiência, ela conta para o hard skill, mas acho que ela conta muito mais para o soft skill. O cara já vai ter passado por várias situações, então ele vai saber como gerar valor mais rápido, ele vai começar a entender o que ele precisa fazer para resolver o problema mais rápido. Às vezes o cliente está com um puta problema, ele resolve o problema com uma planilha de Excel em um dia. Para mim, isso é uma atitude de sênior absurda, porque ele poupou esforço, poupou recursos, né, que seriam recursos humanos, que são recursos da empresa, né, para que ele trabalha, e entregou uma solução efetiva, uma solução eficaz de forma rápida, simples. Então ele resolveu o problema do cliente de uma forma simples. Ah, mas planilha de Excel, a gente é programador e tal. Porra, se a planilha resolve, quando a planilha parar de resolver, aí a gente para e fala, beleza, como que a gente pode resolver de novo isso? Então, se você quiser sair da posição de pleno e ir para a posição de sênior, tenha em mente esses seguintes pontos. Você tem que ser um bom programador, você tem que ser um bom profissional, você tem que entender que tecnologia é meio e não é fim, e você tem que focar os seus esforços em gerar valor e resolver o problema do seu cliente. Os dois últimos itens você só vai conseguir dominar de fato com experiência. Não tem atalho, não é rápido, só que acredite em mim, se você tiver esse foco desde o princípio, o caminho vai ser muito mais curto. Quanto mais você trabalhar com o objetivo de gerar valor, mais você vai gerar valor e mais você vai entender como gerar valor. E aí, cara, isso é uma roda. Repita, 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 repita isso várias vezes e você vai se tornar um programador sênior. Tá bom? Você concorda comigo? Você discorda? Como sempre, esse é um canal de mão dupla. Eu quero falar, mas eu também quero ouvir o que você tem para dizer. Então, por favor, deixa nos comentários aqui embaixo a sua opinião e se você puder também, eu ficaria muito agradecido de você me mandar sugestões de pauta. Eu vou ficar muito feliz em falar sobre o que você quer ouvir, tá bom? Me segue lá no Instagram, @moacirmoda, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.